A importância da configuração espacial dos manchas de habitat e variáveis ambientais locais sobre a composição das comunidades de micróbios a árvores tem sido estudada em vários ecossistemas, entre eles águas e solos frescos. A configuração espacial dos manchas de habitat são representadas pela distância entre manchas e acessibilidade para espécies. Já as variáveis ambientais locais são representadas pela qualidade do habitat e adequação para as espécies. Os ecossistemas terrestres são heterogêneos em múltiplas escalas espaciais, e os fatores que influenciam essa heterogeneidade diferem entre escalas. Em pequenas escalas, até algumas dezenas de metros, as condições do habitat e o movimento das espécies entre os remendos juntos determinam a estrutura da comunidade de pequenos organismos do solo. A duração das comunidades pode ser associada a restrições ambientais sobre espécies, limitações de dispersão ou interações bióticas. Parece-se que a variação de partição na composição da comunidade local em componentes ambientais e espaciais fornece informações sobre processos estruturantes importantes. Sendo assim, o objetivo do estudo foi investigar os papéis relativos de variáveis ambientais e espaciais em padrões de pequena escala na distribuição de colêmbulas em marisma, usando uma abordagem baseada em traços. O estudo foi realizado em uma ilha de barreira na Holanda entre fevereiro e abril de 2011. O local foi selecionado devido às condições ambientais dinâmicas e à heterogeneidade em fatores de habitat que são conhecidos por afetar colêmbula, ou seja, topografia, espessura da camada de lixo e altura da vegetação. Foram utilizados 3 fatores para a realização do estudo. Estes são dados ambientais, dados dos traços de colêmbulos e a amostragem de comunidade de colêmbulos. Dos dados ambientais foram considerados a topografia, a presença de lixo, a altura das hastes de juncos marítimos, a altura da vegetação e o teor da umidade do solo. Vários estudos mostraram que os traços de colêmbulas são muito úteis para entender as mudanças na composição da comunidade quando condições ambientais como temperatura, umidade do solo, inundação, disponibilidade de recursos ou nível de fragmentação do habitat. Para entender a variação na abundância e distribuição espacial das espécies de colêmbula através do enredo, o estudo selecionou os 5 traços que explicaram anteriormente mudanças na composição das espécies de colêmbulas. Os traços selecionados foram tamanho do corpo, comprimento da antena para a relação do comprimento do corpo, forma de vida, preferência de umidade e largura do habitat. Um total de 33.492 colêmbulas pertencentes a 20 espécies foram coletados e identificados. A amostragem foi extensa o suficiente para cobrir a diversidade total no lugar do estudo. Após 50% do total de 172 amostras, mais de 90% das espécies foram encontradas. Para a maioria dos traços, a diversidade de alfa-caractere não diferiu significativamente do que era esperado por acaso, ou seja, nenhuma característica sobre a dispersão nem a característica de sobredispersão foi detectada. Houve mudanças nos valores de traços entre as amostras, fazendo com que a diferença do traço beta fosse significativamente maior do que o esperado. A largura do habitat foi a única característica que mostrou uma diversidade alfa inferior do que o esperado e uma diversidade beta maior do que o esperado. Isso indica que em amostras as espécies diferem consideravelmente na largura do habitat, enquanto as espécies dentro de uma amostra são mais semelhantes nesta característica, ou seja, são generalistas ou especialistas do habitat. Juntando os 5 traços juntos, os autores encontraram fortes evidências de características da subdispersão, com menor diversidade de alfa e valores de diversidade de beta maiores do que esperado de uma distribuição aleatória. Isso não foi encontrado para nenhum dos traços únicos, exceto a largura do habitat, sugerindo que essa característica está direcionando o padrão das múltiplas características.
As variáveis ambientais estruturadas espacialmente explicaram a maior fração de ambas as espécies e a composição das características nas comunidades de Colêmbula. As variáveis ambientais puras e espaciais puras explicaram proporções baixas e significativas de variações da composição da comunidade, com as variáveis ambientais explicando mais. As condições ambientais, principalmente topografia do sítio e umidade do solo, foram os determinantes mais importantes da variação espacial em pequena escala na estrutura da comunidade de Colêmbulos. A hipótese de que as variáveis ambientais foram mais importantes do que a configuração espacial pura dos montes de habitat para ambas as espécies e a composição dos traços foi amplamente confirmada, sendo a topografia em pequena escala um fator importante. A forma de vida foi o traço mais relacionado às variáveis ambientais e espaciais locais. As espécies de habitação de superfície de corpo grande possuem antenas longas, enquanto as espécies de habitação do solo de corpo curto reduziram os comprimentos de antena. Sendo assim, a forma de vida é um bom traço a ser usado para estudos adicionais sobre a composição da comunidade e as funções dos colêmbulos.